Bom dia, tudo bem? Conseguiu dormir? Descansou bem esta noite? Então tá bom, vamos agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Ti por esta noite que descansou o nosso corpo, que consigamos, Senhor, durante o dia estar em paz contigo. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referentes à carta de Tito. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. No campo do verbo. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida e com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentários eloquentes. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra.
De frase a frase, atingimos a ação. E de ato em ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1959, e também escrita no livro Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 62. Meus amigos, então nós temos aqui uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, citando o Tito, né, uma das cartas de Paulo, falando para nós a importância que é o cuidado que nós devemos ter com o verbo. E muitas vezes nós utilizamos a palavra, e como eu disse nesses dias, muitas vezes nós usamos as mídias sociais, o rádio, a televisão, para denegrir imagens das pessoas, colocando uma, uma, uma pinceladinha ali de maldade. Olha, eu não quis dizer, né? Mas a gente vai deixando algo no ar para que as pessoas vão entendendo aquilo que a gente quer falar, mas a gente não diz tudo. E aí a gente vai denegrindo as pessoas, né? Então, o que o Paulo de Tarso nos diz a Tito? Quanto a ti, falando para Tito, então vamos trazer para nós. Quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina. Então, tudo que nós formos falar, nós temos que perceber dentro de nós se o que nós vamos falar vai trazer benefício para aquela pessoa que vai ouvir e também para a gente. Se o que nós vamos falar vai trazer mais mal para as pessoas, então é importante a gente segurar, né, ali, para que a gente não traga mais mal. Então, meus amigos, é muito importante esta comunicação de Emmanuel nos trazendo uma reflexão sobre o campo do verbo. Como que nós estamos usando as nossas palavras, né? Estamos destilando reclamações, vinganças. Veja que, às vezes, a gente chega no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de trabalho, e a gente se depara com pessoas queixando. E, como diz o Emmanuel aqui, às vezes a gente teve um dia ensolarado, feliz, os pássaros cantando, os insetos trabalhando, a formiguinha buscando folha, né? E vários ali trabalhando, os seres humanos trabalhando, mas quando chove a gente reclama porque está chovendo. Ou quando há tempo de chuva para, aí a gente começa a reclamar porque tem sol, porque tem poeira, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Veja que nós temos que aprender no nosso coração, na nossa mente, a sermos gratos por tudo que acontece com a gente durante o dia. Porque é um hábito, né? Se a gente começar a olhar para dentro de nós e observar a grandeza que é a nossa vida. Até esses dias eu pensava no meu íntimo, né, que tem muitos órgãos no nosso corpo que nós não comandamos eles. Eles trabalham por conta própria. O coração, nós não temos controle sobre ele. As piscadelas que a gente faz, nós não temos controle. O desenvolvimento do nosso intestino, desde o momento que nós engolimos a comida, nós não mandamos para a comida parar em tal lugar. O próprio movimento do nosso corpo, o ar que a gente respira, né? Então, o sangue que corre pelas veias, nós não falamos, sangue para, o sangue não para, né? Nós podemos controlar a nossa mão, podemos controlar a nossa língua, para não falar tudo que a gente acha que tem que falar, né? Então, são essas questões que nós temos que ir controlando em nós, porque são questões que nós podemos controlar.
Então, o Emmanuel nos chama muito essa atenção para sermos gratos a Deus. E que a gente não esqueça, né? Ele diz assim, ó, não ouvides, ou seja, não devemos esquecer, assim que de sentimento a sentimento nós vamos construindo ideias, de ideias nós vamos construindo a palavra, e de palavras em palavra nós vamos atingindo a uma ação. Quantas pessoas, ao serem acusadas publicamente de um ato que deu na imprensa ou numa investigação, nós falamos, damos vários dias de reportagem sobre aquele determinado assunto, sobre a determinada pessoa, mas no decorrer da situação foi comprovado que a pessoa foi inocente. E às vezes a gente dá uma notinha piquititinha que fulano de tal foi inocente. Mas a gente esquece o tanto que nós já denegrimos essa pessoa, que às vezes ela tem que mudar até de cidade ou até de país pelo mal que a gente causou a ela. Então, meus amigos, nós devemos sempre pensar se a nossa ação está de acordo com o Evangelho de Jesus. Se o uso que nós estamos tendo da nossa palavra é o uso da palavra para divulgar a boa nova ou para destruir. E aí temos que pensar bem nisso, né? Então vamos fazer prece, agradecer a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Ti por mais um dia que nos concede, pela natureza, pelos animais, pelas aves, pelo cheiro das plantas, pelas flores que perfumam nossos lares. Obrigado, Senhor, pelo alimento que nós cuidamos do nosso corpo. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.